E imagina a seguinte provocação. Se a gente pudesse pegar uma máquina do tempo e voltar, sei lá, para o dia em que o primeiro ser humano apareceu. Ou então ter uma nave para cruzar o universo de ponta a ponta. O que a gente esperaria encontrar? A fonte que a gente tem em mãos hoje começa com essa pergunta, que já, coloca a gente para pensar numa escala gigantesca. É um jeito bem ousado de começar, né? Já estabelece que a discussão não é sobre um evento qualquer, localizado, mas sobre algo que se propõe a ser universal. A questão de fundo é, na vastidão do tempo e do espaço, já aconteceu algo realmente sem precedentes? Exato. E o material que vamos analisar hoje é um sermão do pastor Misael Batista do Nascimento, todo construído em cima de uma passagem do livro de Deuteronômio. A ideia central, o que amarra tudo, é que o Deus apresentado ali se define como absolutamente singular. O nosso mergulho hoje é para entender os argumentos, porque essa ideia de singularidade é apresentada como algo que pode transformar a vida e não só, tipo, um conceito teológico abstrato, sabe? E para guiar esse raciocínio, a fonte usa uma analogia que eu achei fantástica. Pensa na diferença entre visitar uma galeria de arte cheia de cópias perfeitas e, de repente, você dá de cara com a obra original, a Mona Lisa de verdade. Naquele instante, todas as cópias perdem o valor, perdem o brilho. O sermão tenta provocar exatamente essa sensação ao falar de Deus. Essa analogia da obra original é ótima porque ela já embute uma afirmação bem radical. A de que todas as outras visões de divindade seriam, na perspectiva do sermão, apenas cópias ou imitações. Então, por onde ele começa a construir um caso tão audacioso? Qual é a primeira evidência que ele apresenta? O argumento começa de forma bem concreta, com o que o sermão chama de o agir de Deus é único. O ponto de partida não é uma ideia filosófica, mas uma ação histórica que, segundo o texto, não tem paralelo. Ele se baseia em Deuteronômio 4, quando Moisés vira para o povo e lança uma pergunta retórica, quase um desafio, né? Já aconteceu alguma vez algo tão grandioso como isso? Ou já se ouviu falar de algo parecido? É como se ele dissesse, podem procurar, não vão achar. Ele não deixa a pergunta no ar, ele dá exemplos bem específicos, né? Exatamente. O primeiro é, algum povo já ouviu a voz de um Deus falando diretamente do meio do fogo e sobreviveu para contar a história. A implicação é que o contato com o divino era visto como algo fatal, consumidor. E o segundo exemplo é ainda mais dramático. Algum Deus já foi pessoalmente tomar para si uma nação do meio de outra nação e fazer isso com uma demonstração de força tão explícita. O texto lista, com provas, com sinais, com milagres, com peleja, com braço estendido. Não é uma libertação espiritual abstrata. E aí vem o detalhe que para o sermão é o ponto crucial. No final do versículo, o texto diz que tudo isso aconteceu aos vossos olhos. O argumento não se baseia em lendas de um passado distante ou em filosofia. A força está na alegação de uma experiência histórica compartilhada. É um apelo direto à memória daquela geração. Vocês estavam lá. Vocês viram. Então é menos uma prova teológica e mais um vamos checar os fatos, como se fosse um testemunho ocular. Isso é bem diferente do que eu esperaria. Totalmente. E o sermão aprofunda isso citando um estudioso, um tal de Craig, que mostra como o desafio de Moisés é intencionalmente universal. Ele não diz, procurem na história de Canaã. Ele diz, procurem desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e desde uma extremidade do céu até a outra. A intenção é posicionar o Êxodo não como uma historinha tribal, mas como um evento de significado cósmico. Ah, para estabelecer o contraste? Perfeito. A mensagem implícita é, enquanto os deuses das nações vizinhas estão ocupados com suas disputas mitológicas, este Deus está intervindo na história humana de um jeito que ninguém nunca viu. E isso é o que o define, então. A singularidade não é afirmada no vácuo, mas em comparação com o que os outros deuses, supostamente, não faziam. Exato. O pano de fundo é um mundo politeísta, onde os deuses eram parte da natureza, caprichosos, muitas vezes indiferentes, né?
A ideia de um único Deus que está acima da criação e que age com um propósito moral para libertar um povo de escravos, isso, para a mentalidade da época, era uma quebra de paradigma. A ação é a primeira prova da identidade. Ok, então o primeiro pilar está montado sobre esses atos que são apresentados como incomparáveis. Mas fico sempre com a pergunta do porquê. Foi só uma demonstração de força, tipo, vejam do que sou capaz? O sermão deve conectar isso ao caráter desse Deus, certo? Com certeza. E é aí que a coisa fica realmente interessante. O sermão argumenta que essas ações não foram um fim em si mesmas. Elas foram, na verdade, uma forma de autorrevelação. O versículo 35 é a chave de tudo. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há, senão Ele. O agir único revela um ser único. A ação aponta para a natureza. Ou seja, a libertação do Egito não foi só sobre política ou geografia. Foi uma grande aula sobre quem Deus é. Uma aula magna, exatamente. E o sermão começa a listar as características desse ser único que foram reveladas ali. Primeiro, é um Deus que tem interesse em ensinar, em se comunicar. O versículo 36 diz: dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar. Isso já é um contraste com divindades mudas, ou que só se comunicavam por presságios ambíguos. Um Deus que quer ensinar. Isso é bem diferente de um Deus que só quer ser temido ou, sei lá, apaziguado com sacrifícios. Sim. Segundo ponto, é um Deus que age motivado por amor e por escolha. O texto diz: porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência. A motivação não é poder, não é capricho, é relacional. O amor vem antes da libertação. E isso leva a consequências muito práticas que o sermão destaca. Porque ama, ele liberta. Porque escolhe, ele acompanha o povo com sua presença. E porque é fiel a essa escolha, ele garante um futuro, uma herança. A ação não é aleatória, ela flui de um caráter consistente. Entendi. Então a singularidade não está só nos milagres, mas na própria motivação por trás deles. Um conjunto de atributos como amor, fidelidade, o desejo de se dar a conhecer. A percepção da singularidade de Deus não é uma curiosidade teológica, sabe? É apresentada como a base para o que o pastor chama de salvação, santificação e consolação. A ideia é que o nosso senso de valor, nossa identidade, nossa missão na vida, tudo isso depende de estarmos conectados a esse original, e não a uma das cópias. Faz sentido. Se você acredita que o poder supremo do universo te ama e te escolheu, isso muda completamente a percepção de quem você é. Agora, se Deus é apenas mais uma força entre muitas outras, talvez você seja só mais um joguete no cosmos. Essa é a lógica. É precisamente essa lógica. A singularidade de Deus, nesse argumento, se torna o pilar da singularidade e do valor do ser humano. Sem um, você não tem o outro. E isso nos leva, de forma bem direta, à consequência prática de tudo isso. Imagino que seja uma conclusão bem exigente. Se esse Deus é apresentado como único nas ações e na natureza, a resposta humana não pode ser casual, não pode ser uma hora eu penso nisso. Não mesmo. O terceiro ponto do sermão é exatamente esse. A devoção a Deus deve ser única. A resposta precisa ser proporcional à revelação. E o fascinante é por onde essa devoção começa. Não é com o ritual, não é com o sacrifício. O versículo 39 diz: por isso, hoje, saberás e refletirás no teu coração. Saber e refletir. Começa na mente, é um ato intelectual, intencional. É uma decisão consciente. Antes de qualquer ação externa, é preciso que essa verdade seja processada internamente. E qual é a verdade a ser refletida? Que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. É pegar tudo que foi visto e concluído e transformar isso no princípio organizador da sua vida interior. O sermão chama isso de um convite a uma devoção teocêntrica. Teocêntrica é uma palavra que soa grande, meio acadêmica. Mas na prática, o que isso significa?
O sermão diz para tirar os nossos problemas do centro da vida, tirar as preocupações, tirar até os nossos próprios sonhos e desejos. Isso soa quase impossível. Como isso funciona sem se tornar uma negação de si mesmo? Essa é uma ótima pergunta. O pastor explica que não se trata de anular essas coisas, mas de reorganizá-las. A questão é, o que ocupa o trono da nossa vida? O que é o eixo em torno do qual todo o resto gira? Naturalmente, a gente coloca ali nossos medos, nossas ambições, a opinião dos outros. A proposta do texto é retirar essas coisas do centro de comando e colocar no lugar uma única verdade fundamental. Só o Senhor é Deus. A ideia então é que, a partir desse novo centro, todas as outras coisas, problemas, sonhos, relacionamentos, encontram o seu devido lugar. Elas não são eliminadas, mas são, digamos, hierarquizadas. Exatamente. Sua carreira é importante, mas não é o seu Deus. Sua família é fundamental, mas não é o seu Deus. Ao estabelecer esse centro único, o sermão argumenta que a vida ganha um ponto de estabilidade que não pode ser abalado pelas circunstâncias. E essa devoção mental, essa mudança de centro, inevitavelmente se manifesta em ação. Que é a partir da obediência, imagino. O versículo 40, guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos. Sim, mas aqui tem outro ponto que a gente precisa analisar com cuidado. O texto conecta diretamente essa obediência a uma promessa de bem-estar, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti. Eu ia perguntar justamente sobre isso. Essa conexão entre obediência e prosperidade não soa um pouco transacional, tipo, se comporte, eu te dou um presente? Como o sermão aborda isso para não parecer um simples acordo comercial com Deus? A crítica é pertinente e muitas vezes essa ideia é distorcida. Mas dentro da lógica do sermão, não é apresentado como uma transação. É mais como uma consequência natural. É como um manual de instruções de um aparelho complexo, o fabricante diz. Siga essas instruções para que o aparelho funcione bem e dure mais. Não é uma barganha, é um alinhamento com a forma como a realidade foi projetada para funcionar. A obediência aos mandamentos, nessa visão, não é um fardo arbitrário, mas o caminho para o florescimento humano, para uma vida que funciona melhor. Entendi. A lógica é que o Criador do Universo sabe qual é o melhor sistema operacional para a vida humana. Seguir os mandamentos seria como rodar esse sistema original. É uma ótima analogia. A lógica final é essa. As obras de Deus são especiais demais. O ser de Deus é singular demais. E por isso, a resposta adequada é uma entrega total, que se manifesta em crer, ouvir, obedecer e organizar a vida inteira em torno dessa realidade. Ok, deixa eu ver se consigo amarrar a lógica inteira. O argumento é uma espécie de reação em cadeia. Um evento histórico único, o Êxodo, serve de evidência para um ser com a natureza única, amorosa, fiel. O que, por sua vez, exige uma resposta de compromisso único, a devoção teocêntrica. É essa a espinha dorsal do raciocínio. Perfeitamente resumido. E o sermão não deixa essa lógica presa lá no passado de Israel. O pastor faz questão de trazer isso para o contexto cristão de hoje. Ele propõe um novo exercício para quem ouve. Que seria? E convida a reler aquele mesmo desafio de Deuteronômio, mas agora enxergando os grandes espantos de Deus não apenas no Egito, mas na vida, morte e ressurreição de Jesus. É a mesma estrutura de argumento, mas aplicada a um novo evento redentor. O sermão sugere que, através de Cristo, Deus realiza um novo êxodo, um resgate não de uma nação, mas da humanidade, tirando as pessoas não do Egito, mas, nas palavras dele, das garras de Satanás e do pecado. É a mesma ideia de uma intervenção única e decisiva na história, mas num novo palco. Exatamente. E com essa atualização, a forma de comunicação de Deus também muda drasticamente. E esse é o ponto final e talvez o mais impactante do sermão. Ele faz um contraste. Israel ouviu a voz de Deus vinda de um fogo assustador no Monte Sinai. Uma experiência aterrorizante. A fonte argumenta que hoje essa mesma voz divina não vem mais do meio do fogo. E de onde ela viria? Ela viria do convite manso e humilde de Jesus, registrado no Evangelho de Mateus.
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A comunicação divina, segundo o sermão, transita do assombro para o acolhimento. A singularidade de Deus, no fim das contas, se manifesta não mais em um poder que afasta, mas em um convite para o descanso. Nossa, essa é uma virada em tanto. A singularidade permanece. Mas o que o sermão chama de interface com o divino se transforma completamente, de um poder terrível no topo de uma montanha para um convite pessoal para quem está exausto. É a conclusão que amarra tudo. O Deus que é único em poder se revela no final, único em misericórdia. O sermão inteiro fala sobre a necessidade de um centro singular para a vida, em oposição aos outros deuses. Pensando no nosso mundo hoje, talvez a gente não tenha ídolos de pedra, mas somos bombardeados por um fluxo infinito de notificações, de ideologias que exigem nossa lealdade, de metas de produtividade, de padrões de beleza, tudo competindo para ser o centro da nossa atenção e da nossa energia. Isso me deixa com uma pergunta. O que na nossa era são esses outros deuses que disputam o trono da nossa vida? E qual é o custo real, no dia a dia, de viver sem um centro escolhido conscientemente, sendo puxado 1000 direções diferentes ao mesmo tempo?